Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para meditar mais uma vez na Bíblia em ordem cronológica. Estamos no Novo Testamento. Hoje, Evangelho de Marcos, capítulo 13. Se você tem sua Bíblia, prepare ela. Vamos meditar juntos. Se não, eu vou pôr aqui também para você meditar junto comigo, tá certo? Agora, uma coisa importante na meditação da palavra de Deus é você sempre obedecer as vírgulas e os verbos, porque ali está todo o contexto do que Deus quer falar conosco, tá bom? Bom, você tem gostado de todo o conteúdo que temos feito? Dê o seu gosto, partilhe com outras pessoas. Como sempre, começamos orando. Meu Deus, nós vamos meditar na Tua palavra e porque ela é Tua, meu Deus, o Senhor, dá-nos do Teu Espírito para podermos entender. O Senhor é a lâmpada que nos ilumina neste mundo tão mau, tão cruel, tão perdido também. Obrigado por essa oportunidade que eu tenho de meditar junto com essa pessoa que está aqui agora comigo. Amém. Marcos capítulo 13, versículo 1. E, saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Vês esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, o Senhor Jesus estava ali já dizendo o que viria a acontecer no futuro com aquele grandioso templo, o segundo templo de Salomão, que foi reconstruído, mas que veio a ser destruído. Até hoje ele já não existe mais. Quem vai a Israel, ele vê as pedras do antigo templo lá embaixo, jogada ao chão. Hoje o que há lá é uma proteção, uma cobertura que se chama Domo da Rocha e pertence aos muçulmanos. No 3, e assentando-se ele no Monte das Oliveiras, de fronte do templo, Pedro e Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Eles tinham um enorme orgulho por aquele templo, né? Porque ele foi reconstruído, então Herodes também o melhorou ainda muito mais. Porém, seria destruída. Então eles ficaram preocupados, né? E a pergunta que eles fizeram é autêntica, né? É boa, mas olha o que Jesus responde, não somente para o tempo deles, mas também para os nossos dias. 5. Jesus respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. O comentário diz: Olhai que ninguém vos engane. Quando o Senhor Jesus falou sobre a destruição do templo, os discípulos se preocuparam em saber quando aquela profecia se cumpriria. O Salvador falava sobre a ruína de Jerusalém, que aconteceria no ano 70 depois de Cristo. No entanto, este acontecimento simbolizava também a desolação do final dos tempos, ao alertar para que ninguém nos engane. Ele quis dizer que, assim como apareciam muitos homens reivindicando ser o Messias prometido, antes da destruição da cidade santa, surgirão muitos falsos cristos nos últimos dias. O espírito que mais tem agido neste século é o espírito do engano. Vemos abundantemente falsos mestres, falsos cristãos e falsas doutrinas conduzindo inúmeras pessoas ao inferno. Eu acredito que hoje existe um grupo muito grande chamado o grupo dos desigrejados, né? Que são pessoas que faziam parte do corpo de uma igreja, né? Congregavam no lugar, mas viram alguma coisa, se aborreceram, se chatearam e não voltaram mais para aquela igreja. Então se afastaram e agora são desigrejados, quer dizer, são cristãos, né? Mas sem igreja. Bom, o que eu tenho a dizer sobre isso? Primeiro, que não há igreja sem uma estrutura, uma comunhão com outros irmãos. Segundo, Deus falou assim, amar uns aos outros. Eu preciso praticar isso. E aonde eu vou praticar o amor uns aos outros? Na igreja. Quando ele fala para tolerar uns aos outros, o apóstolo Paulo, aonde eu vou fazer isso? Na igreja. Tolerar os fracos, tolerar aqueles que às vezes nos fazem mal. Aonde que eu vou praticar, por exemplo, o perdão? Na igreja. Quando alguém pode cometer uma injustiça, fazer algo contra mim, é na igreja que eu pratico o perdão. Não só, claro, né? Em casa,
no meio do familiar, no trabalho, mas principalmente na igreja. Então, aqueles que saem e dizem agora não quero mais pertencer a nenhuma igreja porque nenhuma igreja presta. Essa pessoa ela é tão boa, tão boa, tão boa que nenhuma igreja se encaixa à perfeição dela. Será que realmente ela é tão perfeita assim? Jesus escolheu as coisas loucas desse mundo, as imperfeitas, as fracas, e é justamente essas que formam a igreja do Senhor Jesus. Eu sou uma delas, cheio de falhas, cheio de erros, e graças a Deus, aqui estou lutando e permanecendo e quero permanecer até o final. No 7. E quando ouvirdes de guerra e de rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fome e tribulação. Estas coisas são os princípios das dores. O comentário diz assim: os princípios das dores são os acontecimentos que precederão a segunda vinda do Senhor Jesus. O termo traduzido como dores de parto é din e se refere ao extremo sofrimento pelo qual as pessoas irão passar. Alguns sinais que antecederão a volta do Senhor são multiplicidade de heresias e de enganadores, guerras e rumores de guerras, terremotos e fome em muitos lugares. Todas essas profecias têm se cumprido e são uma realidade em muitos países, mas elas se intensificarão até que a humanidade se estremeça diante dos horrores. A vinda do Senhor Jesus está próxima, portanto, estejamos atentos para mantermos a fé e a salvação. E é nesses momentos, de tribulação, de guerra, que Deus acha o melhor momento para poder trazer uma pessoa e revelar a ele, a Jesus, a salvação. 9. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados e sereis apresentados perante presidentes e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Então, os cristãos, principalmente os cristãos do passado, eles já sabiam de antemão que iriam sofrer perseguições, situações, e por isso que eles não negavam a fé, porque eles estavam morrendo por uma causa justa. Hoje as pessoas não querem passar por injustiças, elas acham que é o homem. Mas se a minha vida, por exemplo, está nas mãos de Deus, ainda que eu sofra injustiça pelos homens, Deus está permitindo. Alguma coisa Ele quer falar comigo. Eu tenho que ser fiel ao propósito de Deus. 10. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais ansiosos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. Quer dizer, os inimigos serão os da própria casa, Quando diz respeito, principalmente à religiosidade, Quantas pessoas que, por exemplo, não testemunham, quando elas conheceram a Jesus, elas estavam na pior condição da vida delas. Elas eram como se fossem ossos sequíssimos. Mas um dia elas conheceram Jesus, entregaram a vida deles na igreja. E aí a vida delas transformou. Mas há familiares que não aceitaram que elas fossem para aquela igreja, então deixaram de falar com ela. Mas é engraçado, no dia em que ela mais precisou, esses mesmos familiares que hoje julgam não estavam presentes. Então, por isso que eu me apego cada vez mais ao Senhor Jesus. Só Ele pode nos salvar. 13. E sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Comentário: por causa do meu nome, todos aqueles que assumem a fé no Senhor Jesus sofrem perseguições, calúnias e zombarias. Foi assim no passado e continua em nossos dias. Embora sejamos vencedores junto ao nosso Salvador, não somos poupados das agruras deste mundo. Decidir ser reto, fiel e temente a Deus culmina em tribulação e desprezo por parte daqueles que rejeitam o Senhor. Contudo, para ver a conquista da vida eterna,
é preciso resistir firme a essas dores e, sobretudo, à tentação de desistir da fé. Perseverar até o fim é a condição exigida por Deus para que a salvação seja mantida. Entendemos que o fim expressa duas circunstâncias: o término da vida de cada pessoa e a conclusão do tempo para todos os que estiverem vivos quando o Senhor Jesus voltar. Nas duas situações, a obediência à palavra até o fim é fundamental. Esse versículo para mim fala muito forte, porque ele fala quem será salvo, quem perseverar até o fim. Tem pessoas que ela tem um bom começo, né, na sua jornada da fé. Elas começaram bem, né? Elas começaram jejuando, entregando-se, batizando nas águas, assumindo um compromisso com Jesus, mas no meio da caminhada dela, elas encontrou pessoas más, pessoas que não eram nascidas de Deus, cometeram injustiça, fizeram mal e elas desprezaram mais tarde a salvação e terminaram voltando para onde elas saíram. Meu amigo, não deixe isso acontecer, né? Olhe para Jesus, guarde seu coração, porque só vai ser salvo quem perseverar até o fim. No 14. Ora, quando vos virdes a abominação do assolamento que foi predita por Daniel, o profeta, estando aonde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. O comentário diz: abominação do assolamento é uma expressão utilizada por Daniel para se referir à profanação do templo nos últimos dias. Daniel 9, 27 diz assim: e ele firmará aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, a oferta. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 11, 31 diz: e braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Daniel 12, 11, e desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Continuando o comentário, essa profecia se cumpriu parcialmente quando Antíoco Epifânio, por volta do ano 167 a.C., sacrificou um porco em um altar pagão erigido por ele dentro do Santo dos Santos. Em seguida, em 70 d.C., Tito invadiu Jerusalém e destruiu o templo. Lucas 21, Jesus fala sobre isso. Nessa ocasião, o cerco à cidade santa resultou em um violento massacre, fome e morte de mais de 1 milhão de pessoas. Essa predição se cumprirá totalmente quando o anticristo profanar o templo em Jerusalém, segundo Tessalonicenses 2,4, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E finalizando, esse evento do fim dos tempos precederá o juízo final dos que vivem na justiça. Então, aqui está uma boa referência, né, para aquilo que há de acontecer quando o anticristo vir a sentar no terceiro templo. Hoje no terceiro templo ainda não existe, né? Mas ele vai ser reconstruído. E quando ele se assentar lá, então essas profecias começarão a se cumprir, né? Sobre o anticristo, sobre a volta do Senhor Jesus. 15. E o que estiver sobre o telhado não desça para a casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo não volte atrás para tomar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das criarem naqueles dias, né? E no outro texto bíblico, o Senhor Jesus diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló, porque na saída daquela destruição de Sodoma e também Gomorra, ela então, quando está a caminho da salvação, ela olha para trás. Quer dizer, ela talvez quis tentar voltar para recuperar alguma coisa de valor ou que ela achava que tinha valor, né? Mas qual é o tesouro que existe nesse mundo que justifica você voltar lá para o mundo? Então tudo vai passar, tudo vai ficar para trás. E seguindo aqui. 18.
Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno. Sabe, eu não compreendi isso muito bem, mas vendo a guerra da Rússia contra a Ucrânia, e essa guerra se deu nesse período do inverno, eu vi a dificuldade das pessoas, né? Em lugares muito frios, realmente é difícil. E no 19, porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou, até agora nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Eu acredito que o Senhor Jesus não exagerou quando ele disse que haverá aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação. Eu não acredito que ele tenha exagerado e que ele tenha falado realmente o que há de acontecer, né? É chamado da pequena tribulação e grande tribulação. Eu não quero enfrentá-la e por isso guardo minha fé todos os dias. E ele fala assim, ó, se o Senhor não abreviasse aqueles dias. Você já percebeu que os dias estão passando mais rápido, os meses, os anos? E até a própria ciência, ela disse que a Terra ela está girando mais rápido no seu eixo, que os dias, os anos estão mais curtos. Por isso que existe, por exemplo, o ano bissexto, né? Que acrescenta-se um dia a mais para o mês de fevereiro, por exemplo. O mês de fevereiro que vai até 28, vai até 29, por exemplo. Então, era para poder acertar o relógio mundial. Agora, ele diz que abreviará. E, de fato, né, eu nunca vi um tempo para tanto escândalos, tanto afastamento de pessoas da fé, pessoas que antes eram de muita fé, que hoje estão aborrecidas, estão traindo, estão blasfemando, estão fazendo todo tipo de coisas erradas. E ele fala, nenhuma carne se salvaria se não houvesse isso. Mas por causa dos eleitos, ele fez isso. Eu não sei se você tem percebido isso, né? Que esses são sinais, né? Apostasia. O que é apostasia? As pessoas, elas iriam esfriar na fé. E quantas pessoas que antes eram pessoas muito usadas por Deus, hoje estão frias na fé. Porque um dia elas caíram, abandonaram o primeiro amor e seguiram sua vida sem voltar lá onde elas caíram, onde elas perderam ao primeiro amor. Se você perdeu o seu primeiro amor, a fé, volte para Deus. Está lá em Apocalipse, não lembro qual igreja agora, mas ele fala, lembra de onde caíste, né? Lembra quando tudo começou. Tudo começou por causa do quê? Você ouviu alguma coisa, alguém praticou algo, você guardou algo no seu coração. Então, volte lá atrás, conserte-se com Deus e pegue firme, porque os tempos são trabalhosos. Que Deus abençoe você.